Olá, seja bem-vindo à nossa terceira aula sobre o sentido da vida, nesse ciclo aí em que eu, em 3 encontros aqui com você, me propus a fazer uma reflexão filosófica sobre o sentido da vida. Começamos ali entendendo por que o debate sobre qual o sentido da nossa vida ele ganha destaque a partir do século XIX, porque houve ao longo da história do pensamento essa mudança de perspectiva em relação a essa pergunta. E depois falei sobre a contribuição existencialista para esse debate. Então nós vimos sobre a filosofia de Jean-Paul Sartre e de Albert Camus, intelectuais que trouxeram colaborações significativas para o debate em torno do sentido da vida, num contexto marcado por inúmeras transformações e também por incertezas. Agora chegamos nessa aula 3, onde eu vou mostrar para você como a filosofia pode te ajudar a encontrar um caminho em meio ao caos. Eu dividi essa aula em 4 partes. Na primeira parte eu vou te ajudar a compreender melhor o que eu estou aqui chamando de caos. Depois eu vou trazer algumas contribuições dos estoicos, com ênfase na reflexão sobre a virtude desenvolvida por Sêneca, e depois trarei novamente algumas reflexões relacionadas à filosofia existencialista, e por último eu vou focar em alguns pensadores contemporâneos que têm ajudado a gente entender e também encontrar um caminho em meio a esse mundo que é tão confuso e tão complexo, esse mundo que nós estamos inseridos. Então, vamos para a aula. Então, quando a gente fala sobre caos, sobre o caos como a realidade do mundo moderno, da realidade contemporânea, a gente pode aqui elencar inúmeros aspectos. Eu decidi, em virtude do tempo aqui, me concentrar em 5 aspectos, 5 elementos que vão demonstrar que, de fato, estamos inseridos numa realidade caótica e desordenada. E por isso o desafio, por isso a provocação filosófica com essas 3 aulas. Como, em um contexto tão maluco, nós podemos encontrar um propósito, um sentido claro para as nossas vidas, como a filosofia pode ser uma ferramenta útil para nos auxiliar nesse processo. Então, dentro desses 5 elementos que eu separei aqui, vamos começar pelo primeiro, que está relacionado à cultura. Então, no âmbito cultural, nós vivemos um turbilhão de transformações, de modificações. Em relação à cultura, quero destacar aqui, por exemplo, o individualismo extremo que marca a cultura contemporânea. Então, nós temos uma busca excessiva pelo sucesso individual que constantemente, que frequentemente tem colocado em segundo plano o bem-estar coletivo, e essa busca incessante pelo sucesso, pelos resultados extraordinários, a vida ela se torna um processo, uma busca em direção a uma meta específica, tem gerado solidão e também desconexão do indivíduo com os círculos sociais que ele poderia estar inserido e que poderia trazer mais propósito para a sua existência. Então, uma busca pelo sucesso, uma busca extremamente solitária, e quando nós transformamos nossa vida em apenas uma trajetória em direção a uma meta, a gente se desconecta do todo. Então, no âmbito político, a gente tem também a erosão da confiança nas instituições democráticas. A democracia, por exemplo, na realidade brasileira está em crise. Então é um momento extremamente delicado no âmbito político. Nós temos também no âmbito econômico uma crescente desigualdade social e também a precarização do trabalho, a mudança nas relações de trabalho tem causado também inúmeras instabilidades no mundo atual. Na perspectiva moral, nós temos o relativismo, que tem demonstrado o quanto a ausência de valores universais claros e de ampla aceitação tem gerado uma desorientação completa no homem na modernidade. Tá? Então, enquanto diferentes perspectivas éticas aí, elas entram em conflito, o homem se vê perdido, o ser humano se vê perdido, sem referenciais claros. E no âmbito das instituições, aí fechando esses 5 aspectos que eu trouxe para a gente contextualizar o que eu estou chamando aqui de caos contemporâneo, nós temos a desconfiança generalizada em instituições como a escola, como as igrejas, né, no âmbito educacional, e as escolas, sistemas de ensino, órgãos de justiça e também até mesmo a ciência enfrenta essa desconfiança, né, frente aí ao ceticismo e à descrença, que tem, sem muitos fundamentos, contestado grandes descobertas científicas.
Só para ilustrar um exemplo disso, né? Isso é um fortalecimento de teorias aí que falam que a Terra é plana, por exemplo. E nós temos no âmbito religioso também, só trazendo mais um elemento, um grande desafio, né? As instituições religiosas têm encontrado grande dificuldade para dialogar com esse mundo em constante transformação. Então, como preservar a tradição num mundo que é marcado por inúmeras transformações em todos os âmbitos da sociedade. Então, rapidamente aqui você já pode contextualizar, entender, eu já pude aqui trazer para você a explicação mais detalhada em relação ao que é esse caos que nós estamos inseridos. Então, dentro desse cenário, como a filosofia pode nos ajudar? A primeira contribuição aqui que eu trago é a dos estoicos. Então, um ponto importante, né, que é muito falado, desenvolvido, destacado pelo filósofo Epiteto, é que nós devemos ter controle sobre as nossas emoções e também aceitar que nem tudo nós podemos controlar ou alterar. É importantíssimo a gente identificar o que está no nosso controle e focar naquilo que podemos dominar. Outro ponto importante está relacionado à qualidade dos nossos pensamentos, e um filósofo estoico que traz uma importante colaboração para essa reflexão é Marco Aurélio. E hoje, num mundo marcado por intensas transformações, por surgimento de inúmeras narrativas e um fluxo informacional muito intenso, nós devemos tomar muito cuidado com a qualidade dos nossos pensamentos. E os nossos pensamentos, eles estão intimamente vinculados com as informações, com o tipo de informação que nós consumimos. Então é importante fazer esse filtro, fazer essa análise, fazer essa reflexão. Então, o que tem nutrido os seus pensamentos? Qual é a qualidade dos seus pensamentos na atualidade? Né? E o outro ponto importante dentro ainda da reflexão estoica é desenvolvido por Sêneca e está relacionado à virtude. Entendendo virtude aqui, muito também na perspectiva aristotélica, como aquilo que está entre o excesso e a falta. Então, o vício é o oposto da virtude. Sêneca afirma que a virtude é o bem supremo e o caminho para uma vida verdadeiramente feliz. Ele, como filósofo estoico, acreditava que a virtude é viver de acordo com a razão e vivermos também em harmonia com a natureza. E o que isso significa? Significa que devemos agir de forma coerente com a natureza humana e também com o universo. A virtude, para Sêneca, não é apenas um conjunto de regras morais, mas a excelência do caráter humano, que é desenvolvida por meio da prática da virtude e também pela reflexão constante. E é algo que nós devemos refletir. Né? Quais são os nossos parâmetros morais? Quais virtudes nós estamos desenvolvendo? Quais características fundamentais aí dos nossos hábitos? Eles nos conduzem a uma vida realmente virtuosa ou a uma vida pautada nos vícios? Então, em relação à virtude, eu quero destacar aqui quais são os aspectos centrais da virtude para Sêneca. Primeiro ponto, autodomínio e controle das paixões. Não devemos deixar as paixões, os desejos, os prazeres nos dominarem. Então, fazer o uso da razão perpassa pelo autodomínio, pelo controle das nossas pulsões. E outro ponto importante dentro do estoicismo, está aliado com a filosofia de Sêneca, está as 4 virtudes cardeais. Então, a sabedoria, ou seja, discernir o que é correto e agir de acordo com a nossa racionalidade. A justiça relaciona-se com os outros, relacionar-se, né, que está vinculado aí ao relacionamento com os outros de forma ética e também de forma imparcial, em todos os aspectos, na vida pública, na vida privada. A coragem, que consiste justamente em enfrentar as adversidades com firmeza e com resiliência. E a temperança, que está muito vinculada ao equilíbrio, né, a moderação dos desejos e também evitando aí os excessos. Outro ponto importante, ainda relacionado à virtude em Sêneca, é a independência em relação aos bens externos. Ou seja, por mais que seja saudável buscarmos aí bens, devemos entender que a nossa felicidade não consiste na conquista desses bens. Né? E também é importante lembrarmos que para o estoicismo devemos estarmos alinhados com a razão universal que ele chamou de logos, ou seja, reconhecer que somos parte integrante de uma ordem universal e também aceitar que nem tudo está ao nosso controle, ou seja, essa ordem não pode ser alterada, então eu devo focar naquilo que eu posso dominar e alterar, no caso, eu mesmo. A virtude, portanto, para Sêneca é o caminho em direção à felicidade. Agora, em relação às contribuições existencialistas, falei já no outro vídeo sobre Sartre e Camus, e não vou aqui aprofundar nesses pensadores,
mas é importante a gente entender a relevância de usarmos nossa liberdade para definirmos critérios para orientar melhor as nossas escolhas, uma vez que seremos responsáveis por aquilo que fazemos de nós mesmos. E somente a partir dessa reflexão e do estabelecimento de critérios existenciais sólidos que podemos encontrar e construir a vida realmente autêntica. Então, a autenticidade é um dos antídotos para o indivíduo viver de maneira plena e serena em meio ao caos. E em relação aos pensadores contemporâneos, quais as contribuições que eu quero trazer aqui para vocês? Eu trouxe aqui 3 pensadores que eu gosto muito. O primeiro é o Jordan Peterson, e ele, que é um psicólogo canadense que ficou muito conhecido na atualidade, principalmente em relação às obras dele, como, por exemplo, 12 Regras para a Vida, né? Então, ele traz ali nas suas obras inúmeras contribuições, e uma delas é bem básica que eu quero trazer aqui para vocês. Ele afirma que antes de mudarmos o mundo, antes de querermos consertar o mundo, o que é praticamente impossível, devemos primeiro arrumar nosso quarto. Isso significa que antes de você querer qualquer tipo de transformação na realidade que você está inserido, comece transformando primeiro você. E comece daquilo que é mais simples, daquilo que é mais básico, daquilo que as pessoas geralmente não dão valor. E a partir do momento que você ter disciplina, constância e foco naquilo que você pode mudar, naquilo que é facilmente de ser alterado, você consegue desenvolver habilidades essenciais para fazer na sua vida transformações mais profundas. Então, antes de querer consertar o mundo, arrume seu quarto. Outro filósofo importante é o Kieran Setia, que é um filósofo atual, professor do MIT. Ele afirma que nós devemos entender que a vida é marcada por dor e sofrimento, e que essa positividade exagerada que marca, aí, por exemplo, as redes sociais, ignora ou minimiza as dificuldades que são inerentes à nossa própria existência. Ao invés de querermos fugir do sofrimento, ou negligenciar a dor, ou achar que uma vida ela vai ser perfeita se eu viver plenamente feliz todos os dias, eu tenho que encarar a realidade como está posta, eu tenho que entender que existe um significado em todas as minhas experiências e vivências, sejam elas boas ou ruins, e eu devo assim aceitar e refletir e identificar quais são os aprendizados que eu posso extrair daquelas situações. Ele desenvolve uma ideia que eu gosto muito, que é da esperança prática, ou seja, eu devo acreditar numa melhora, mas não apenas esperar. Eu devo identificar aceitar as dificuldades que são próprias da nossa vida e assim caminhar em direção à mudança de uma realidade que eu quero transformar. E o primeiro passo é aceitar e acreditar que você é um agente transformador dessa realidade. Então, o primeiro passo para nós, mediante uma realidade que não é tão favorável para a gente, para agir, é aceitar. O primeiro passo para mudar uma realidade é aceitá-la. Aceitar que faz parte da sua vida, aceitar que você vai ter que vivenciar aquilo e extrair os aprendizados para você assim, alcançar outros postos aí, alcançar outros resultados na sua trajetória. Viktor Frankl, que foi um filósofo conhecidíssimo, né? E é um filósofo muito lido na atualidade, é um psiquiatra, psicólogo aí que vai desenvolver a logoterapia. E o outro autor que eu quero destacar também é o Viktor Frankl, filósofo austríaco aí que sobreviveu ao Holocausto. O Viktor Frankl, no seu livro Em Busca de um Sentido, ele vai desenvolver a logoterapia, e é uma reflexão que tem ganhado muita abrangência e impacto na atualidade. Para o autor, para o Viktor Frankl, o sentido da vida não é algo fixo, não é algo universal, mas é algo profundamente pessoal, que é mutável, que está relacionado às circunstâncias e às escolhas individuais. O Viktor Frankl vai defender que a busca por sentido é a principal motivação do ser humano, que vai superar até mesmo a busca pela satisfação dos desejos, satisfação dos prazeres ou a busca pelo próprio poder. A busca pelo sentido, ela é a principal motivação da existência humana. Então, por isso, é fundamental a gente fazer reflexões como eu venho fazendo nessas aulas. Então, quais são os princípios fundamentais da reflexão de Frankl em relação ao sentido da nossa vida? Primeiro ponto, o sentido da vida, ele é único e impessoal, então não adianta você esperar algo divino, transcendente, universalmente válido para você aplicar para si, aplicar para a sua vida e assim responder todos os seus questionamentos existenciais.
Segundo ponto, a liberdade de escolha diante da circunstância, ou seja, independente da circunstância que você está inserido, você pode escolher como vai reagir diante dessa circunstância. E o Viktor Frankl, ele tem muita propriedade para falar sobre o assunto, uma vez que ele vivenciou uma das principais tragédias da humanidade, da história da humanidade, que é o Holocausto, né? Então, o ponto aqui é importantíssimo a gente lembrar. Nós não temos liberdade para escolher as circunstâncias que estaremos inseridos, mas podemos escolher como vamos reagir diante dessas circunstâncias, qual o significado vamos dar às circunstâncias que nós estamos inseridos. E para encontrar sentido, para encontrar propósito na nossa vida, ele apresenta 3 possibilidades ou 3 caminhos. Primeiro, através do trabalho, através da realização de algo grandioso, através da realização de um propósito específico que vai impactar a vida das pessoas, através do amor, através das relações que nós vamos construindo e também através da atitude frente ao sofrimento. Como vamos reagir diante da realidade, por mais penosa que seja, que cada um de nós está inserido. Então, o sofrimento é algo inerente à nossa vida, cada um aqui pode estar passando uma dificuldade específica e você tem que refletir sobre qual o sentido você vai atribuir àquela realidade, qual tipo de aprendizado você vai extrair dali e para onde aquilo ali vai te direcionar. Você aí passa a ter uma postura mais ativa diante dessa realidade. E mudando agora para outro tópico, né, a transcendência do sofrimento. O sofrimento, como eu disse, é parte inevitável da vida, mas ele não precisa ser sempre encarado de forma negativa. Preciso ter coragem para enfrentar o sofrimento e transformá-lo aí em aprendizado e crescimento para uma vida que realmente faça sentido. E a busca por sentido para o Viktor Frankl, como eu disse, é uma necessidade do indivíduo. Então, ele vai aí contrapor o niilismo, né? Aquela ideia de que a vida é totalmente desprovida de sentido e que eu devo simplesmente aceitar essa realidade. Não, a ideia é que a vida não possui sentido. E por último, né, como eu disse, né, o Viktor Frankl ele vai afirmar que a busca por sentido é uma necessidade existencial, então ele vai contrapor o niilismo, aquela corrente filosófica que afirma que a vida não tem propósito e sentido nenhum, e, portanto, eu devo aceitar essa condição. Para ele, não. Aí ele vai argumentar que a falta de propósito é uma das maiores causas de sofrimento do homem. Então, para a gente minimizar os sofrimentos e os problemas que nós vivenciamos, é importante termos um sentido e um propósito claro. Como disse Nietzsche, também como Viktor Frankl retoma, aquele que tem um porquê suporta quase que todos os combos. Então, é um caminho muito mais doloroso querer enfrentar o desafio que é viver sem ter um sentido e sem ter um propósito. E, para concluir, eu quero trazer para você aqui apenas uma breve retomada. Nós vimos que a filosofia não vai apresentar respostas prontas e acabadas, mas ela vai trazer valiosas ferramentas para a gente aprender a lidar com o caos e com a incerteza. Né? Mesmo em meio às adversidades que nós vivenciamos, é possível construir um sentido, uma direção para a nossa vida, para a gente poder caminhar. Então, dos estoicos lá, nós aprendemos que a serenidade diante da vida, ela é alcançável e é possível alcançá-la através do reconhecimento que nem tudo está no nosso controle. Devemos focar naquilo que podemos dominar, nós mesmos, nossas reações diante das situações que a vida nos apresenta. E em filosofias existencialistas, nós vimos que é preciso ter coragem para assumir a nossa liberdade e nossa responsabilidade mediante a criação de sentido para a nossa existência. E em relação a pensadores mais atuais, como Viktor Frankl e Jordan Peterson, nós vimos a importância de encontrar propósito desde as pequenas ações, no amor ao próximo, na resiliência perante o sofrimento, até as situações mais amplas, né? Assim, a filosofia ela vai nos ensinar que, embora o caos não seja inevitável, ele também pode ser um solo fértil para as reflexões, o autoconhecimento e a construção também de um caminho mais consciente e significativo para as nossas vidas. Então, eu espero que você tenha gostado das reflexões, das referências que eu trouxe aqui e deixe aqui nos comentários a sua opinião e também sugestões de temas para a próxima aula. Muito obrigado e até a próxima.